Então, bom dia pessoal. Da última vez nosso site ficou assim, com esse aspecto maravilhoso. A tabela eu tirei aqui o cell spacing, o cell padding, né, para ficar aqui um pouco mais fácil, eu já explico um pouco melhor. E o formulário tá daquele jeito, enviando aqui para o iframe. Né. Então, esse é o HTML cru, bem básico, né? E a ideia é, usando CSS, a gente dar uma melhorada nisso. Melhorar aqui a aparência geral disso. Então, como o Vim é um ótimo editor, né? Vamos voltar aqui para o Vim, nosso terminal, e que é uma mão na roda, né? Quando a gente não tem aqui outra forma de mexer no Linux. E o Vim é poderoso na mesma, né? Então dá para a gente fazer de tudo aqui nele. Ainda está aqui isso. Deixa eu só estar recuperando aqui um arquivo que disse que eu estava mexendo, mas acho que eu já não preciso dele. Deixa eu só fazer aqui de novo. Já está. Ok, então essa é a estrutura básica aqui do HTML. Eu não tô com aquele header lá do Zoom para já, mas não há aqui muito problema. Bem, CSS. Então, uma forma que a gente tem logo de mexer aqui com CSS é colocar aqui a tag do style. Essa é a forma, eu diria assim, mais simples, assim, integrada aqui no, no HTML, mas tem aqui algumas desvantagens que eu já explico. E o que acontece? Quando eu escrevo aqui o, o nome da tag que eu quero trabalhar, nesse caso aqui do header, né, que é a tag que está aqui embaixo, também posso ter o P, okay? Outra tag, e o A. Por exemplo, posso mexer aqui com 3 tags de uma vez. Então, com a vírgula, eu vou incluindo aqui várias tags que eu quero aplicar uma determinada as regras de CSS. E aí, dentro das chaves, a gente coloca aqui as propriedades que queremos manipular. Então, vou pôr aqui um background color, que é colocar aqui a cor de fundo, e aqui a cor preta. E a fonte vai ser aqui a cor branca. Então, essa aqui é a cor do texto, essa aqui é a cor de fundo. Então, as propriedades em CSS é sempre chave, dois pontos, valor. Okay? E a estrutura é sempre essa. Temos aqui chaves, temos aqui umas regras do que vai ter antes, do que vai ser selecionado no HTML para aplicar essas propriedades. Isso aqui está tudo aqui dentro, não faz muito sentido. Eu vou colocar aqui um outro div para ficar melhor exemplificado. E aqui, então, um div aqui com conteúdo de bem-vindo. E aqui, então, um P da vida. Ok. Então, e aqui eu vou mudar então para o div. Header e div. Gravar aqui. E agora vamos ver como é que isso fica aqui no browser. Bem, já está melhor, né? Já temos aqui um controle de cores. Pode estar bem melhor, mas pronto, já dá para começar a mexer. Então, ali a gente disse que pegava o header, né? Que a gente pode inspecionar aqui e ver aqui a tag do header, que aqui embaixo está com as duas propriedades CSS aplicada. E aqui, quando faço inspecionar aqui do div, também a mesma coisa aqui embaixo. Bem, outra forma que a gente tem para brincar com por aqui o CSS é através da propriedade, é mais atributo, é o termo mais correto, na própria tag. Deixa eu pôr aqui uma linha em branco, talvez fique melhor de entender. Então aqui na própria tag eu posso ter o style, e aqui então posso ter algumas propriedades.
Então, essas propriedades entram direto. Aqui eu não vou colocar essa parte aqui de cima das chaves e tal. Aqui eu vou pôr por direto as minhas propriedades CSS, separadas por ponto e vírgula. Então, cada linha de propriedades do CSS termina aqui com um ponto e vírgula. Então, por exemplo, eu posso pôr um padding de 20 px. Então, quer dizer que eu vou pôr um espaço interno à volta de 20 pixels. E aqui vou pôr nesse div, vou pôr uma margem para o topo. A margem também eu posso pôr uma margem genérica assim à volta. Bom dia, Alisson. E a margem e o padding tem um comportamento muito parecido. Bom dia, Félix também. Bom dia. E o que acontece? O padding é um espaçamento interno do nosso elemento, né? E o margem é o espaçamento externo. Então, como espaçamento externo aqui com a margem, vou pôr, por exemplo, também 20 px. Beleza. Então, duas formas de pôr o CSS: via tag e via propriedade. Então, essas propriedades é via atributo. Via aqui atributo, ele vai adicionar a essas regras que já estão definidas aqui. Então, as regras do CSS elas vão sendo incrementais, okay? Elas vão sendo concatenadas com as outras que já existem. A não ser que a gente substitua, né, uma regra em específico. Eu posso mostrar já já. Aqui a confusão do Alt Tab para variar. E vendo isso aqui no browser, como é que fica. Então, esse espaçamento. Então, temos aqui esse comportamento diferente. Então, repara que agora os dois estavam igualzinhos, né? Agora não. Agora aqui o header está tendo um espaço aqui interno à volta, que é esse padding aqui de 20 pixels, por isso que o M está distanciado aqui em cima e lateralmente, enquanto que esse bloco aqui embaixo não. Né? É ao contrário, ele tem uma margem aqui externa que daí altera. Como é que a gente visualiza isso aqui no Inspector? Quando eu pego aqui essa tag, eu tenho aqui embaixo um quadradinho. Esse quadradinho ajuda, todos os elementos em HTML têm esse quadrado. E esse quadrado é um mapa. Olá, Bianca, bom dia. Bom dia. E esse quadradinho aqui embaixo é um mapa que nos ajuda a nos guiar bem aqui como é que está sendo estruturado o CSS e o que está acontecendo com cada elemento no HTML. Então, isso funciona para todos os elementos HTML. Então, podemos pensar que todos os elementos do HTML são blocos. Okay? São umas caixinhas que a gente pode controlá-los. Qualquer elemento HTML a gente pode pensar assim como se fosse uma caixinha, um quadradinho. Okay? E aí, aqui no Inspector a gente tem isso, esse modelo aqui, esse box model para todos. Daí o que acontece? Se eu tiver aqui um P, também eu tenho aqui na tag P ele já tem. Okay? E aqui no P, olha só que engraçado. No P ele já vem com uma margem de 16 pixels. Esse traço amarelo que ele coloca aqui do lado, tá vendo? Essa corzinha amarela, essas barras, é o espaço de 16 pixels que já vem padrão pelo browser. O browser já coloca isso. Então vamos supor que eu quero, então, e o H1, será que também tem imagem? Olha, o H1 também tem. O H1 vem com 2144. Então, se eu quiser já testar aqui no browser direto, eu posso pôr aqui as minhas regras de style. Eu posso dizer que então a minha margem aqui vai ser zero. Né? Vamos ver o que acontece. Então, eu tirei aqui margem, agora o meu H1 já está aqui sem margem em cima e sem margem embaixo. Porque eu passei para zero a margem global. Aqui o P ainda continua com a tal margem 16. Eu posso vir aqui, o P eu vou fazer diferente. Eu vou vir aqui no Style e vou editar aqui. E vou pôr aqui então o margem 2.0. E agora aqui é clicando fora, quando você fica no scroll. Okay? E mexeu aqui já e tirou a margem também. Agora se eu for ver, tá tudo sem margem e removeu aqui.
Já portanto, eu posso editar aqui tanto meu CSS, meu bloco CSS aqui no browser, como diretamente aqui nos componentes. E ainda eu posso pôr aqui nesse quadradinho, aqui embaixo. Então vamos supor que eu quero, então, meu P, que tem aqui um padding de 10px. Ok? Então eu já ponho aqui um espaçamento interno. Para entender melhor também essa lógica aqui do padding versus margem, a gente pode brincar um pouco aqui com o bloco. Deixa eu pegar aqui o div. E colocar aqui uma borda. Então, com a borda vai ajudar um pouco a visualizar melhor isso. Então, a borda é feita dessa forma. O border, a gente diz primeiro qual é a grossura da borda. Vou por uma grossura grande. O tipo de borda, vários. Vou por sólido, que é um traço contínuo. E aqui a cor eu vou pôr aqui berrante. Então, tá aqui acho que tem uma outra cor mais berrante ainda, que é o linho exato. Bem colorida. Pronto. Aí, eu já tenho 20 pixels aqui de margem externa, né? E está aqui em volta, aqui esse guia, aqui, esse mapa, já me diz que eu tenho 20 pixels à volta de margem e 5 aqui de borda. Se eu colocar aqui um padding, aí vou por aqui 30px. Né? Agora eu distanciei aqui internamente. Então todo aqui à volta está aqui com uma margem interna, né, que é o padding interno, distanciamento interno de 30 pixels. E aqui então tenho cheio de números agora. Tenho esse número aqui externo, esse aqui da borda e aqui o interno. Então, pessoal, quando a gente está trabalhando aqui com CSS, HTML, é normal a gente ter aqui uns comportamentos que é o que está causando um espaço, que está distanciando muito o outro elemento que a gente quer deixar mais junto, ou porque está tudo junto que queremos distanciar mais, onde é que está falhando aqui um espaço. Esse mapinha aqui ajuda muito. E essas mexidas que eu fiz aqui no inspector, de pôr aqui direto no elemento as propriedades, pôr aqui no atributo da tag, alterar também aqui esse bloco de style, são formas que a gente tem de simular já direto aqui no browser. Só que isso tem um problema. Se eu faço muita coisa aqui, como eu fiz agora, qual é que é o problema principal? Alguém suspeita? Tamanho do arquivo? Não. Não é bem isso. É que eu estou mexendo no browser, né? Estou fazendo as alterações aqui no browser. E eu não estou fazendo no Vim. O que pode me acontecer agora? Então, para ficar mais claro, o que acontece se eu clicar aqui nesse botãozinho de refresh? O Matheus comentou no Comentou? chat. Ok. Tem que me avisar porque eu não consigo aqui acompanhar, né? Então, qual foi o comentário, Gabriel? Pode ler para ele? Você está sem som? É que não fica salvo. Exatamente. Ok? E a gente se empolga às vezes, que a gente quer fazer aqui que as coisas funcionem, depois a gente altera uma série de parametrizações e depois a gente já não sabe bem o que alterou, que funcionou, que era o mais correto, e a gente faz aqui um refreshzinho e perdemos tudo. Entendeu? Portanto, é bom a gente não se empolgar muito aqui, porque é fácil. É fácil a gente entrar aqui no modo que fica aqui um pouco empolgado para deixar a coisa afinada. Ainda mais quando mexe aqui com a responsividade e tal. Então é lembrar sempre que é bom aqui a gente analisar, fazer aqui uns testes, mas não fica salvo. Há uma forma que eu já vi alguns editores aí que fazem integração do código junto com o Chrome. Eu acho que tinha um da Adobe que fazia isso. E ajudava assim, essas alterações sincronizava com o arquivo. Acho que tem umas formas que dá para ter ligado aqui essas partes do inspector com alteração de arquivo. Mas pronto, no caso do container também isso não vai ser muito fácil. Então, mais coisas que a gente pode ver aqui. Outro ponto importante é aqui a questão das cores, né? A gente tem aqui um detalhe importante com cores que eu peguei e coloquei, voltando aqui no Inspect, eu coloquei, vou pôr aqui mesmo. Ou seja, eu tenho aqui o background color, né, black, e vou alterar aqui
outro. Background, color, ok, e vou pôr red. Ok, ficou aqui vermelho. Então, as cores têm nomes. Existem, acho que são, no 32 bits, acho que são mesmo, acho que são 24 milhões de cores, uma coisa assim. A gente não vai ter nomes para todas as cores, né? Há muitas, muitas cores. Quem já trabalhou com, foi escolher tintas e não sei o que, tem aquelas tabelinhas, e na tinta costuma ter nome as cores, mas aqui não. Ou seja, a gente não consegue então ter nomes assim para todas as cores, então a gente usa uma codificação, que é colocar a cor em hexadecimal. Então, a cor em hexadecimal, por exemplo, aqui o cardinal a gente significa que a gente vai injetar aqui uma cor em hexadecimal. Se eu quiser a cor azul, eu vou ter 0000FF. Okay? Se eu quiser a cor verde, então esse FF vem para o início. Não, vermelho, aliás. Se eu quiser verde, aí o FF vem para o meio. Por que isso acontece? A cada 2 caracteres significa que é uma determinada, o código de uma determinada cor do LED. Então, os LEDs nas telas emitem 3 cores, que é o RGB, né? Red, Green, Blue. Então, vermelho, verde e azul. Então, com a intensidade dessas 3 cores, causa a variação de todas as cores que a gente vê. E aqui a gente tem o FF, ficaria tudo branco, e tudo zero, 6 zeros, quer dizer que todas as cores estão desligadas. FF são as 3 cores no máximo de intensidade, e o tudo zero são essas 3 cores do LED praticamente desligadas, né, sem emitirem luz. Aí quando a gente vai na internet e procura assim algumas cores, então o que acontece? A gente usa um editor de texto, né? E no texto a gente programa ali o nosso código de cores. Eu lembrei aqui de um detalhe. Ah, tá certo. E usamos aqui o código da cor. A gente sabe de cor as cores? A gente pode ir tentando ali um pouco, mais ou menos, para saber, né? Como dá para ver, essas cores aqui variam bastante. Então, uma coisa que a gente faz muito é vir na internet e procurar algumas paletas de cores, que já nos ajuda também a ter um bom gosto de contraste, né? Então, aqui são pessoas que já fizeram essas paletas, já tem uma certa combinação, e a gente pode escolher, então, essas combinações de cores para usar no nosso site. Então, por exemplo, esse aqui é um tom mais de dourado, né? E aqui, então, tem as variações das cores, o código hexadecimal. E aqui do lado nós temos o código RGB. Então, se vocês mexerem com algum programa de imagem, tipo o GIMP, o Photoshop, no CorelDRAW também, que penso que a Bianca tinha falado que já mexeu com o CorelDRAW, né? No CorelDRAW também tinhas isso, Bianca? Chegou a ver isso, não? Oi? No CorelDRAW, tu chegou a ver esse tipo de codificação de cores? Tem. A gente consegue editar as cores também desse formato. Desses 3 aí, do hexadecimal, do RGB, e também colocando o nome em inglês também aparece. Ah, boa. Portanto, isso é comum em qualquer programa, tanto de vetorial como de edição de imagem. Então, o que acontece? Se eu souber aqui essas cores aqui, ó, vou pôr esse tom aqui. Eu tenho essa cor em RGB, mas não tem aqui o hexadecimal. Quero usar essa descrição aqui. Então, eu venho aqui no meu código e posso pôr assim, RGB, e colocar como função. Então, quando eu chamo assim essa função de cor RGB, eu passo então o número exato de cada uma das cores, né? E apliquei então a cor aqui. Ainda a gente tem o RGBA, que daí a gente acrescenta mais um valor que é do alfa, que é a variação de opacidade, né, de transparência. E aqui então eu vou pôr 50% transparente. Okay? Ficou aqui, ele ficou mais transparente.
Se eu quiser ele mais forte, 75%, vai ficando assim mais forte. Então, esses números aqui eles variam de 0 até 255. Okay? E isso tem a ver com informação binária, né? Então, num byte a gente pode ter de 0 até 255 com a variação dos zeros e uns, né? Dentro do byte, que o byte é composto por 8 bits, então a variação dos bits dá aqui os 255. Então, a variação do 0 até os 255, então 255 seria o nosso... O que seria aqui o 255? Que são as três cores no máximo. Um palpite do Lilma. Branco. Branco, exatamente. E se eu tiver tudo zero, e eu mudei ali o alfa para o máximo, né? Aí, automaticamente, então, a gente tem aqui o nosso preto. Essa cor aqui que eu peguei, deixa eu pegar aqui, essa cor aqui estava aqui 140, né? No vermelho. Esse 140 está aqui como 8C. Como é que a gente comprova isso? A gente pode pegar uma calculadora e ver que o 8C, o código hexadecimal do 8C, está aqui 140, okay? Em decimal. Então, esse hexadecimal é uma simplificação. Com o tempo trabalhando, dá para meio que ir entendendo um pouco como é que a gente pode brincar aqui com as cores. Né? Por exemplo, eu já sei se eu colocar aqui, por exemplo, o hexadecimal 21, 21, 21, eu vou ter aqui um tom de cinza, levemente aqui um cinza. Se eu colocar aqui o D, C, por exemplo, DC, DC, eu vou ter aqui um cinza mais claro. E isso tem a ver com o quê? Quanto mais perto do F, mais forte, né? Aliás, mais forte para o branco, né? Mais forte são a emissão dos LEDs. Quanto mais perto do zero, então vai ser mais fraco. Então, começando do 0, 1, 2, 3, mais escuro, né? São fracos. Conforme vai aumentando o número, vai ficando mais claro. Se eu usar aqui os 9, vai ser um cinza um pouco mais escuros que as letras. E, aliás, coloquei acho que um a mais. Portanto, não é aquela lógica de 9 e 0. Tá? Então, o 0 está aqui abaixo do 1. E o 9 vai ficando mais branco. A seguir ao 9 vem o A. A, B, C, D, E e F. E acaba ali no F. Então, essa é a lógica aqui dos hexadecimais, que dá para fazer bastante coisa. Outra coisa importante que a gente escolhe cores no nosso site, mas a gente também escolhe a fonte. A fonte é muito crítica, a gente tem uma boa escolha de fonte, né? E não se deve combinar, um site não deve ter muitas fontes misturadas. Então, normalmente tem ali dois tipos de fontes e acabou, né? É um pouco por aí. O Roboto é muito usado, é uma preferência muito grande aqui para o pessoal que programa. Para mim, é logo, né? Roboto para tudo. Que o Roboto tem variações para terminal e tudo, eu gosto muito ali no terminal e tal. Então, isso aqui é o Google Fonts. Se eu colocar no Google, né, Google Fonts, aparece logo. Então, isso aqui é um serviço que o Google dá pra gente, que disponibiliza logo aqui as fontes para a gente sair utilizando. Então, é uma mão na roda para a gente integrar fontes no nosso site. Né? Então, a gente pode fazer o download do arquivo e configurar até no Windows e tudo. Eu vou pegar aqui essa versão. Deixa eu ver aqui. Exato. Vou pôr aqui o itálico também. Acho que pode ser o regular, itálico, por aí fora. Não vou selecionar nada. Deixa eu ver se ele vai assim mesmo. Se eu clicar aqui no download, ele já fez aqui o download. Esse aqui está um pouco diferente. O que está me acontecendo? Clico aqui. Chegou aí. Tá aqui o Darlison. Olá, Darlison, bom dia. E tá me faltando aqui um quadro. Que agora eu tô besta. Pedro, você tá vendo onde é que tá o quadro? Esse aqui é para testar. Que quadro? Aquele quadro que a gente tem a geração do import. Ah, tá aqui embaixo. Esquece, tá aqui. Aqui que adiciona. Ok. Aqui então são exemplos
tal, e aqui é que a gente adiciona então. Então, por exemplo, se eu pegar aqui regular, aí ele já muda, quando eu clico aqui nesse maisinho aqui embaixo. Eles mudaram o site, tá? Acho eu. E vou pegar aqui também o 800. Okay? Ele gera aqui já essas tags que a gente pode usar direto. Esse import, não vou falar dele agora, mas também dá pra gente pôr aqui no import dentro do CSS. Mas eu vou pôr aqui como link mesmo, no HTML. E o 800 não tem, vou pôr aqui o 700 também, algo assim, aqui o bold. Então olha, conforme eu vou escolhendo ali da lista, ele vai me acrescentando aqui esses números, que não é URL. Se eu vier aqui no import, também ele está aqui. Então vamos lá incluir essa fonte agora. Então ele gera aqui como eu posso incluir no HTML e aqui como eu vou usar na propriedade do CSS. Então vou fazer dessa forma aqui primeiro. Aliás, depois eu uso o link ali no outro lugar. Então, eu importo dessa. E aqui agora, aqui, olhando para o nosso codificar aqui um pouco mais a sério. Então isso a gente pode pôr aqui no header. Então aqui no header a gente pode vir aqui e colar. E agora vai estar aqui importando a nossa fonte. Outra coisa que... então para eu fazer a utilização dessa fonte aqui nesses dois quadros, tanto no header como no div, eu posso então aproveitar aquela outra linha que tinha aqui embaixo, que ele estava me indicando, do font family, e colocar aqui o Roboto e o sans serif, que daí ele vai forçar então essa nova fonte. Se eu não tivesse import aqui em cima, então o nosso HTML não sabe qual é a fonte que tem que ser utilizada, né, externamente. Então para eu adicionar uma fonte customizada, eu tenho que importar de alguma forma, ou dessa forma no HTML, ou com aquele @import lá aqui no que foi indicado pelo Google Fonts, né? Que era ali o import que estava aqui em cima, dessa forma, de uma forma ou de outra. Então, de alguma forma, o nosso código tem que saber a fonte que vai ter que ser importada. E pronto, já deixamos de ter aquela fonte mais estranha. Mais estranha. É Times New Roman, né? Mas caiu muito em desuso. É uma coisa meio antiga, antigamente os sites usavam muito. Então hoje em dia é sem serifa, né? Com aqueles cantinhos tal. É a letra assim mais reta, que é sem serifa. Então beleza. Como já temos uma fonte customizada, então já dá para fazer aqui algumas coisas mais interessantes. A gente pode tentar deixar isso um pouco mais legal. Então, outra forma de a gente injetar aqui o CSS é trabalhar aqui um pouco com... aliás, eu já tenho isso dessa forma, eu vou avançar assim aqui. E depois eu falo aqui do arquivo. Deixa eu pôr aqui mais bem indentado assim. E colocar aqui assim também. Eu já falo aqui de como importar aqui do arquivo. Então aqui eu posso ter também a configuração do próprio HTML. Ou seja, que seria aqui da página inteira. Então eu vou aplicar aqui um estilo na página inteira. Então eu posso já dizer que o meu site inteiro vai ter essa fonte. Então isso já facilita depois tudo que eu não ter que ficar alterando a fonte em cada um dos elementos do HTML, né? E também posso dizer já um tamanho global para as minhas fontes. Vou pôr aqui 16 pixels, então que vai ser o tamanho mínimo do nosso site. E vou pôr o background color do site todo como preto. Então. Depois, a cor do texto, a cor preta, né, que vem por padrão do browser, também não vai funcionar. Então, eu vou pôr, em vez de branco, vou pôr aqui um cinzinha mais claro. E deixar assim com um aspecto um pouco diferente. Já que o header e esse div que eu criei,
Eu vou pôr assim um pouco diferente. Aqui eu já não preciso disso, né? Do ESC-DD para apagar. Aqui também não preciso dessas cores, porque no fundo já está ali no HTML em cima. Então, aqui eu posso colocar uma outra cor de fundo, para ser aqui o nosso header. E aqui eu vou pôr um tom um pouco mais escuro. Vou pôr o 414141, uma coisa assim. Aqui, background color. Também daria assim. E aqui um espaçamento à volta. Esse espaçamento à volta, eu vou pôr um espaçamento em cima e embaixo de 20 pixels, mas lateralmente, dos dois lados, eu vou pôr 40 pixels. Então, a gente pode começar a passar vários valores aqui, tanto no padding como na margem. Então, quando há dois valores, quando há um valor, é tudo, todos os lados. Quando há dois valores, é em cima e embaixo o primeiro, e o segundo, ou seja, os espaços verticais primeiro, e depois o segundo valor, os espaços horizontais, que é da esquerda e na direita. Vou deixar assim para já e a gente já mexe um pouco mais nisso. Depois aqui nesse div, esse div também não está muito bom, né? Esse div devia ter aqui a tag main, né? Em vez de ser aqui o div, né? Que é o nosso conteúdo principal. E assim fica mais padronizado. Eu vou tirar também aqui esses styles. O que acontece? Esses atributos de style não devem ser utilizados muito. Okay? Para não dizer nunca. O ideal é nunca utilizar mesmo. Alguém suspeita por quê? Por que a gente não deve utilizar e devemos ter o código mais assim? CSS de um lado, HTML cru do outro. Eu acho que é mais uma questão de boa prática. Na Boa minha prática. opinião, quando o CSS está dessa forma, inline, eu acho que a leitura fica mais um pouco difícil de compreender. Exatamente, é mesmo esse o ponto. Okay? É uma questão nós estamos lendo HTML, é só HTML. Né? Quando a gente começa a ter o HTML poluído, com código JavaScript, com CSS por aí fora, a leitura do HTML já fica um pouco mais complexa, né? Fica assim, poluída. Né? Acaba sendo uma poluição visual. Para o computador vai funcionar tudo. Né? Pode estar tudo desalinhado e tal, é de boas ali para o computador, né? Mas para nós, vou tirar aqui o div, para nós, né, humanos que vamos dar aqui a manutenção, não é legal, né? Fica assim bastante poluído. Aí vamos ver o que aconteceu. Já temos aqui um pouco diferente. Bem, então aqui ainda só tenho já temos a fonte funcionando, funcionou aquele header e temos então aqui a fonte definida no HTML em si, ou seja, na página inteira. E daí, deixa eu editar assim, que daí acho que dá para ver melhor. E aí aqui no header e no main só temos então margens e cores. Então repara que eu mantenho aquela lógica anterior, né? O header está aqui com o padding à volta e aqui essa estrutura do main é que está aqui com a margem. Aqui no main eu fiz um pouco diferente. Olha só. Eu aproximei um pouco ele em cima e coloquei mais espaço dos lados e embaixo. Eu usei 4 valores. Né? O primeiro é em cima, depois é sentido horário sempre, como se fosse um relógio. Então, primeiro número em cima, segundo número na direita, depois embaixo o terceiro número e o último número é na esquerda. Okay? Então é dando assim uma voltinha seguindo o sentido do relógio sempre. Bem, agora o nosso link não se vê absolutamente nada, né? Como é que a gente controla agora os links? Para controlar o link, a gente pode fazer aqui uma coisa que é dar uma hierarquia aqui no CSS. Essa hierarquia quer dizer que eu vou ter
na tag header, então, dentro dela vai ter a tag A. Vai ter links. Então, quer dizer, qualquer link que esteja dentro dessa tag header vai ser processado aqui por essa regra de CSS. Então aqui eu vou pôr uma cor, né, que não dá dando para ver muito bem, e vou usar aqui uma cor, um verdão, assim, um verde mais forte. E outra coisa importante é que os links, eles têm, por padrão, o link fica assim com underline por baixo, né? Ele tem essa linhazinha por baixo. Então, para tirar essa linha, é o texto decoration, a gente faz aqui o none, que é tirar qualquer decoration. Então, no decoration a gente pode controlar essa linha. Podemos ter a linha no meio do texto, por cima e por aí fora. Mas aqui no caso, não costuma-se muito usar hoje em dia os links com essa linha por baixo, então é tirar. Outra coisa que a gente pode fazer também é controlar aqui os H1s, né? Então, dentro de um header, eu tenho aqui um H1. Então, imagina o seguinte, eu tenho aqui o header H1. Olha que eu usei aqui um símbolo novo, né? Então, aqui eu vou pôr então um color. Aqui eu vou pôr um amarelo. Qual seria a cor amarela no RGB? Essa é rasteira, pessoal. Repara que o que a gente aprendeu na escola de combinação de cores não é verdade aqui no RGB. A cor em fótons, né, acaba por ser, na emissão de fótons, acaba por ser diferente da cor sedimentar com os sedimentos quando a gente mistura tinta guache, né? Então o amarelo aqui é trick, RGB, né? É a mistura do vermelho com o verde. Então, aqui se eu tiver o máximo de vermelho e o máximo de verde, se eu não me engano é amarelo. Posso estar enganado, deixa eu ver, vamos testar. Com esse sinal de maior, eu já explico o que ele está fazendo. Então, vendo aqui no site como é que isso ficou, olha lá, ficou amarelinho lá em cima. Então, qual que é a diferença de um e do outro? Dos links e do header. Se eu trocar aqui o meu H1, okay, tirar esse maior, e colocar aqui embaixo, no A, o que será que acontece? Olha, deixou de funcionar aqui no link. Caramba. O que aquele sinal de maior está fazendo? Esse sinal de maior, ele está dizendo o seguinte. Eu tenho que header maior A. Né? Então quer dizer que dentro do header tem um filho direto, né? Um subelemento direto na raiz desse elemento principal do header, né? Logo na raiz temos o A. E o A aplica essas propriedades CSS que estão aqui em cima, né? Aqui o color, text decoration, por aí fora. Só que nós não temos. Como filho direto do header, nós temos o H1 e o P. O A está dentro do P. Okay? Então, para isso ficar correto, eu teria que, então, usando o sinal de maior, teria que pôr maior P, maior A. Então, que o header tem um filho direto, que é o P, e dentro do P nós temos filhos diretos, que são os As. E aí sim aplica aí, nesses As essas propriedades CSS. Okay? E aí já funciona. Okay? Então, quando a gente usa o sinal de maior, nós estamos sendo rigorosos aqui com a estrutura do HTML. Sendo exatos aqui com a estrutura do HTML. Okay? E agora, quando eu não tenho aqui o sinal de maior, aí eu posso pegar qualquer, nesse caso o H1, ele vai pegar qualquer filho que tenha dentro do header com H1. Então isso quer dizer o quê? Se eu copiar aqui isso, criar aqui um outro div e colar aqui dentro, né? Outro, cadê? Sale, título, uma coisa assim. Okay. Ele aplicou aqui também. Okay? Então ele aplicou aqui nos dois. Bem, ele aplicou nos dois por quê?
porque eu não tenho aqui o sinal de maior. Então ele pegou tanto um filho direto como um subfilho, um neto, entendeu? Por aí fora. Qualquer um que esteja na estrutura, ele processa. Se eu colocar aqui o sinal de maior, daí deve sofrer aqui um comportamento diferente. Aí só pegou o filho direto, só pegou o primeiro e não pegou o outro que está dentro do div. Pessoal, isso aqui para quem não está muito por dentro do CSS, ficou claro isso? Quem está por dentro já deve dominar bem isso, né? O pessoal que demora, cai muito nessa armadilha, de ficar ali lutando com CSS e não tá entendendo porque tem ali um sinal de maior e por aí fora e fica perdido um pouco com isso. Então é muito importante essa lógica ficar bastante clara. Daí também vai entrar melhor também ali depois com a prática. Bem, eu editei HTML, editei CSS, né? E agora, se eu faço aqui um refresh, perdi ali tudo. Então, vamos tentar deixar isso um pouco mais bonito ainda. Como que a gente pode fazer isso? A gente tem outras funcionalidades bacanas no CSS, que é, aliás, antes disso deixa eu organizar o código. Esse código vai começar a crescer aqui, né? Então eu começo já a ter muita coisa aqui no meu arquivo. Aliás, vou fazer aqui mesmo, depois eu organizo no arquivo. A gente variar aqui um pouco e falar mais de cores. Então, aqui nesse filho direto, eu vou pôr aqui, vou deixar mesmo o branco como estava, a cor padrão branca, que está vindo aqui do HTML, né? Não é branco, aquele cinzinha. E vou pôr um text shadow. Aqui, esse text shadow, a gente controla a sombra no texto, um sombreado no texto, que ajuda a dar aqui um efeito especial melhor. Então, aqui é o distanciamento dessa sombra na vertical ou na horizontal? Agora me deu aqui uma branca. Eu penso que é na horizontal primeiro. E depois na vertical. E depois o nível de borrado que a cor tem. Que a sombra tem. Okay? E depois aqui a nossa cor. RGBA. Então vou pôr uma cor que vai ser o verde. Então aqui a cor, o verde no máximo, mas com uma leve transparência para ele não ficar tão forte. Então, esse número aqui acaba por ser o principal, que é aqui o nível de borrado que vai ter o texto de sombreado. Verificando isso no browser, vamos ver como é que aconteceu isso aqui. Então, agora já tem uma sombrinha aqui por trás do texto, um leve sombreado. Então, vamos testar aqui o que são esses números. Se eu colocar aqui o 30, olha, ele moveu na vertical. Okay? Se eu mexer aqui nesse número, então já moveu na horizontal. Okay? Então está aqui um leve distanciamento para o lado e para baixo. E aqui depois então a cor. Esse nível de borrado, se eu tiver 0, ele fica exato. Né? Então eu posso pôr aqui 40, né? Vou pôr assim um 10. E 10, okay? Então está ali aquele efeito um pouco mais estranho. Colocando assim esse blur, fica assim, esse borrado fica um efeito mais agradável assim aos olhos, né? Isso antigamente, pessoal, a gente tinha que usar imagens para isso. Com o CSS3, isso veio uma mão na roda, né? Eu penso que até surgiu já no 2, não tenho certeza. Mas acaba por facilitar aqui muito esses controles aqui de evitar que a gente fique criando imagens para esses pequenos efeitos. Então, hoje em dia, o CSS dá para a gente fazer muito tipo de efeito aqui na parte visual do site. Né? E é muito efeito mesmo que dá para fazer. Inclusive formas geométricas. Tem pessoal que faz arte também, desenhos complexos aqui com CSS, usando vários divs e tal, várias tags e aplicando assim o style. É muito legal isso também. Só para vocês terem ideia, CSS Arts. Não sei se já viram isso. Pronto. CSS puro. E é bacana ver que, olha, por exemplo, a Mona Lisa feita só com a CSS. Demora aqui um pouco a carregar, ou não, já carregou. Já carregou.
Aqui tá aqui no CodePen. Tá aqui, ó. Só todo o código, só tem um div e tá tudo aqui dentro com várias sombras. Pronto. Daí tá aqui esse efeito. Então, o CSS hoje em dia é poderosíssimo. Dá pra gente fazer de muita coisa. Deixa eu ver se eu encontro aqui um outro, que é uma tortura. Acho que esse aqui é muito louco. Esse que eu vi aí há tempos. Esse desenho aqui, tá aqui no GitHub. Aqui é o site. Então, se a gente ver aqui o código-fonte disso, tá aqui um monte de divs, ok? Um monte de divs por todo lado. E cada div, então, vai ter aqui as configurações de CSS. Okay? Então, é só um HTML cru e regra de CSS e temos assim um desenho complexo. O pessoal sabia que CSS tinha isso, de arte assim a esse nível? É um pouco sadomasoquista, né? Fazer assim tanto div. Dá um trabalho do caramba. Não, e repara que o código não está um código HTML de qualquer jeito. Está um código bem organizadinho. Okay? E o nome das classes, CSS e tal, que a gente vai falar lá daqui a pouco sobre elas. Então, é caprichado isso. Okay? Mas dá para fazer muita coisa mesmo. Okay? Então, voltando aqui ao nosso código. O que a gente pode fazer mais? Na mesma lógica que a gente tem aqui o text shadow, a gente tem outra coisa que é o box shadow. Okay? Então, o box shadow a gente já acrescenta no elemento todo. Okay? Então, é a mesma lógica aqui do texto, só que em vez de ser o texto em si como sombra, é a caixa, a área que o nosso elemento HTML ocupa. Okay? Então, aqui eu vou pôr um 0, aliás, e 10px, ou seja, deslocamento horizontal vai ser 0, na vertical vai estar afastado 10 pixels, e também vai ter um nível de borrão de 10 pixels, e aqui também um RGBA, e também usar aqui o tal verde, só que aqui já vou pôr outra lógica. 0.3, ok? Vai ter aqui um sombreado diferente. Então, aqui é o nosso header global, vai ter essa sombra por baixo ali do header, a ideia é essa. A nossa página está ali com umas margens, né? O header está ali com uma pequena margem lateral. Se a gente olhar aqui com algum detalhe, deixa eu atualizar aqui já, vou aproveitar. E não parece que tenha aplicado. Já vejo o que aconteceu. Header. Ah, eu não devo ter gravado aqui o arquivo. Exato. Deixa eu gravar. Pronto. Tá aqui ficou azul, coloquei no lugar errado o número. Tá aqui essa sombra azul. Mas tem aqui uma margenzinha preta aqui à volta. Okay? Então, para tirar essa margem, também é mexer ali com a margem do HTML padrão. Que daí a gente coloca aqui aqui essa margem, 2 pontos, 0. Okay? E aqui a gente costuma pôr também aqui o padding 0 para garantir que não tem aqui nenhum espaçamento. E outra coisa que se costuma fazer também é tanto no HTML como no body, né? Porque a gente tem duas tags, uma é o HTML aqui em cima e outra aqui do body. Então pode ter também aqui uma margem, espaçamento aqui no body. Então é comum ter isso aqui. Para tirar todas as margens aqui à volta da nossa página. Já aqui no header, onde é que eu errei? Olha só, pus aqui o 255 no último valor. Então ficou azul. Colocando aqui. Aí, agora sim, deve ficar melhor. Então, beleza. Já temos aqui o site agora bem enquadrado. E aqui com esse leve sombreado e tal. Então vamos lá para a nossa tabela. Então aqui na home tá feito. Agora a tabela. Tab new, né? Aliás, deixa eu mudar aqui.
E agora eu vou abrir aqui a tabela.html. Bem, agora começa a ter aqui um problema. Eu tenho um CSS que está aqui nessa tag, né? E como é que eu vou utilizar esse CSS agora aqui do meu lado na minha tabela? Deixa eu abrir aqui uma outra seção que eu acho que tem aqui um problema. Deixa eu só ver aqui. Exato. Beleza. Então, o que acontece? Eu tenho aqui esse código, e esse código agora, ele não está sendo... ele não serve assim, né? Eu teria que copiar ele todo e ficar colando nos meus diversos códigos HTML, nos meus diversos arquivos HTML. Isso é um problema, porque depois se eu quiser alterar alguma coisa nesse CSS, eu vou ter que alterar em diversos arquivos HTML. É um tiro no pé isso. Isso vai causar aqui uma repetição de trabalho bastante grande. Então, uma forma de a gente simplificar isso é criar aqui um arquivo que a parte que daí tenha um arquivo CSS, daí a gente consegue integrá-lo em várias páginas. Então, para fazer isso, eu vou executar aqui o comando direto no Vim, sem ir para o terminal, né? Então, dois pontos, exclamação, e deixa eu ver se eu já tenho aqui a pasta Stylus, vou fazer essa pasta, ok? Já existe, já tem aqui criada, né? Ok, então deixa eu ver aqui o que tem dentro dela. Não tem nada, que eu já apaguei há pouco. Então agora posso criar então um novo arquivo, aqui com esse comando vim, tab new, e passar então que dentro dos styles eu vou ter um base.css. Então esse base.css vai ser, está aqui como new file ali embaixo, agora já está gravado. Então esse base.css vai ser a minha base do CSS global aqui do site, que no fundo é o que a gente tem ali aqui dentro dessa tag. Então seleciono aqui tudo. E aqui com cifrão vai para o fim da linha. Y para copiar. Aqui embaixo a indicação, né? Copiou 24 linhas. E agora o P aqui está tudo colado. Igual G, o G grande, né? Igual o G maiúsculo. Aí já identou aqui e está organizado. Então beleza. Já tem isso aqui. Bem, me falta uma coisa aqui. Me falta o quê? Falta aquele import da fonte, né? Porque aqui no index eu tenho a fonte aqui em cima, né? Incluída. Então, vou copiar aqui do Google aquele import do CSS, né? Que é o @import, e vamos pôr aqui direto aqui no arquivo CSS, que daí também vai ficar a fonte incluída já automaticamente em todos as páginas HTML que usarem esse arquivo. Então, está gravado. Agora, indo ali para a tabela, a gente tem que importar agora esse arquivo CSS que acabei de criar. Então, ele está onde? Para isso, eu digo aqui o link, né, seguindo também a mesma lógica ali da fonte, né, que repara que essa tag aqui, então, do link, está sendo aqui usada para importar arquivos de código. E aqui no link, então, eu digo que o real dele vai ser o style sheet e o href vai ser agora dentro aqui da minha estrutura de arquivos o base.css. E vamos ver se isso já funciona. Tirando aqui. Então, esse foi aqui o import que eu copiei aqui para incluir lá a fonte, está aqui embaixo. E agora, se eu fizer aqui o refresh, pronto, já temos aqui então, já vindo através de um arquivo, não temos aquela tag de style aqui no HTML, está aqui então importando o nosso CSS todo, está aqui embaixo.
Beleza. Agora a gente pode começar a ter então arquivos à parte para controlar aqui um pouco melhor o nosso código. Eu vou criar então um outro arquivo. Vou criar aqui dois arquivos. Vou criar um arquivo que é para ter o CSS da tabela e o outro arquivo para ter o CSS do formulário. Então aqui vai ser... eu posso criar com o comando touch também, né? Então eu vou criar aqui styles, pronto, tabela.css, não dá nenhuma saída. E vou criar também com o outro touch o styles/formulário.css. Também não deu nada. Então, dois pontos, exclamação, ls styles para ver se ficou tudo. Okay? Então, temos lá, formulário e tabela CSS. Está aqui os dois arquivos. Beleza. Então, agora eu posso copiar aqui esse código e incluir, então, o da tabela, né? Que é o que eu quero. Então, aqui insiro o da tabela. E também agora já aproveito e já afino também o meu código ali do formulário. Tá, new, abrir aqui então o formulário. E já tem aqui numa outra tab. Vou colocar aqui nessa linha ESC, daqui o P. Okay. Bem, aqui não vai ser o da tabela, né? Então aqui vai ser o do formulário. Então assim, a gente já começa a ter aqui o código um pouco mais organizado, né? A gente tem o HTML cru de um lado e o CSS aqui em arquivos à parte. Daí o nosso HTML vai poder estar sempre aqui mais organizado, aqui mais limpinho. Ainda temos aqui o salvar. Lembram do salvar que a gente mexeu aqui no formulário? Então esse salvar eu vou pôr também ele estilizado, para ele não ficar com aquele aspecto mais ruinzinho. Então também vou abrir aqui o salvar e colocar aqui então o que aconteceu aqui? E colocar aqui também esse tal base. Base, copia aqui. E cola aqui então no salvar. Beleza. Então já temos todas as páginas agora customizadas. Indo aqui para a tabela, aliás, temos aqui os HTMLs abertos. Eu vou abrir agora aqui o tab new e abrir o da tabela, então, styles/tabela CSS. E aqui na tabela vamos fazer aqui um códigozinho CSS para deixar a tabela um pouco mais bonita. Então a gente pode utilizar classes, né? Classes é o que, pessoal? Classes é a gente colocar ponto. Okay? Quando a gente tem um nome direto assim do CSS, então a gente está mexendo com uma tag em específico. Eu posso dizer que então eu tenho aqui uma classe tabela. Okay? E aí aqui dentro eu coloco então as minhas regras da minha tabela. Então vou pôr aqui um background. Eu posso pôr o color, como posso não pôr. Caso eu tenha combinação de cor e imagem, aí eu teria que ter o color e o image, são dois tipos de backgrounds. E vou pôr assim. Depois vou pôr aqui uma borda à volta da tabela de um PX sólido que a gente já viu ali no início, a questão da borda, né? E vou pôr aqui essa borda aqui verde à volta, com a verde com bastante intensidade. E aqui eu vou tirar margens que a tabela já traz, também, caso venha aqui alguma margem, também já remove tudo.
Ainda, dentro da tabela, a gente tem o quê? A gente tem TDs e THs, né, que a gente viu na outra aula. Então, a gente tem aqui TDs. Eu não posso colocar aqui o sinal de maior, né? Por quê? Porque tem os TRs, tem o TR, tem o TFUT, né? São outras tags que tem dentro aqui da nossa tabela. Se eu for ali ver, aqui, tá aqui os tais que eu estava falando, né? Então tem essa estrutura toda. Então se eu quiser pegar aqui todos os THs e todos os TDs diretamente, então não uso o sinal de maior e então vou usar aqui direto, sem sinal de maior, aqui direto o TD. Mas também vou querer adicionar aqui regras na tabela no TH. Okay? Pega tudo que é TD e todos os THs, aqui é a mesma regra. Então aqui vou pôr uma outra borda interna. Por que isso acontece? Eu já mostro ali no browser porque a gente tem que fazer isso nas tabelas. Aqui tanto faz letras maiúsculas e minúsculas também. E o que mais que a gente pode fazer é ainda os THs, apenas os THs, ter aqui um pouco mais, um estilo diferente. Então, a gente tem, por exemplo, se eu quiser controlar o nível de bold, né? Se eu quiser a letra um pouco mais forte, eu uso essa propriedade aqui para dar aqui mais peso, né? Deixar mais forte aqui a letra. Outra coisa que também tem, né, que é o font style, que daí a gente consegue usar a inclinação, o itálico e por aí fora. Aí aqui no TH vou pôr um outro tom de cor. Vou pôr aqui um verde, noutra tonalidade. E aqui vou pôr um espaçamento. Dentro dos THs, internamente, vai ter aqui um espaçamento de 10 pixels. E a cor de fundo, vou pôr aqui o cor preto. Né? Se bem que na página já está a cor preta, né? E eu estou repetindo aqui. Então aqui eu vou pôr outra cor, que vai ser um leve tom. Aliás, não, minto. Porque o que acontece? Aqui na tabela já tem a cor de fundo, um cinza mais claro. Então aqui sim faz sentido ter a cor preta de novo. Beleza. Agora o que acontece? Opa, fiz aqui. 3pt. Então aqui no foot, aqui no rodapé, a gente tem aqui um TD que tem um total. Esse TD é diferente dos outros. Né? Eu tenho aqui uma tabela que tem ali um número de total, está ali no fim. Então esse número eu quero ir mais destacado. Quero que ele seja assim, um pouco mais realçado. Então como é que eu faço isso? Para eu pegar exclusivamente ele está no footer da tabela. Então eu posso pegar aqui a minha tabela, aqui no tfoot, né, dizer que é o filho direto, que é o foot, e dentro dele vai ter então um td. Então aqui eu estou distinguindo que não é os td's que estão no body e por aí fora. É só aqui o td do rodapé. Então esse td do rodapé vai ter vai ter aqui, assim como está aqui o TH, ele vai estar também bold, vai estar assim em negrito, e a cor dele vai ser aqui a cor verde. Então aqui vou pôr a cor mais forte aqui do verde. Vamos ver se isso funciona. Gravo aqui o arquivo. Por que não vai funcionar? O que me falta aqui? Alguém está ligadão nisso? Eu defini como classe, né? E o que acontece? Como é classe, eu tenho que dizer aqui que essa minha tag utiliza a classe CSS, né? A classe aqui da tabela.
Se eu não tiver isso aqui, então não vai funcionar. Ok? Então, sempre que eu tenho como ponto, aqui no meu CSS, aqui como ponto, eu tenho que injetar no HTML especificamente com o atributo class esse nome que eu coloquei aqui, depois do ponto. E aí esse nome, claro que é customizado, a gente pode ter o nome que quiser. Podemos usar traço, outra coisa, o underscore também, e por aí fora. Okay? E ali no 3, no tab 3, também já gravei. Então agora é ver como é que isso ficou aqui no browser. Então a nossa tabela, assim, de uma tabela crua, deve estar um pouco melhorzinha agora. Pronto. Tá aqui um pouco melhor. O que acontece aqui? Eu tenho uma borda aqui interna, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar, que era aqui nos THs e TDs. Deixa eu ver aqui esse border, tá vendo? Que tá aqui nesse, tanto os TDs como os THs estão sendo aplicados aqui esse border. Se eu tirar, então fica sem essas linhas internas. A borda vai ficar só externamente. Né? Outra coisa que dá para fazer, além de colocar aqui essa classe, é eu ter múltiplas classes. Então eu posso conjugar aqui no meu CSS a combinação de várias classes. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma outra classe chamada tabela espaço interno. Então, eu vou pôr aqui também td, vírgula, aqui th. Igual aqui a regra de cima, mas com outro nome. E aqui vou pôr então um padding de 10px. Okay. Isso aqui, eu coloquei aqui o padding só aqui no th. Então vou pôr aqui nos tds só. Aliás, pode estar também aqui no th, não vai fazer diferença. Então, eu tenho uma tag, uma classe que se chama assim tabela e outra classe que tem aqui esse outro nome. Pessoal, tendo aqui um outro nome, mesmo que comece com o mesmo de cima, é outra coisa. Não? Eles são independentes, não são relacionados. Então, eu indo aqui para o 3pt, agora para eu usar essa outra classe, eu tenho que combinar as duas. Então, aqui na propriedade, no atributo, aliás, do HTML que eu quero usar, eu posso definir, então a outra classe também vai ser utilizada. Eu posso pôr aqui várias classes, então, só com espaço. Então isso é um pouco confuso, principalmente para quem está iniciando. No CSS a gente define as coisas separadas por vírgula. Aqui a gente tem as coisas separadas por espaço. Então, pronto, é assim, é a vida. A gente tem que memorizar essas regrinhas um pouco diferentes, não é sempre vírgula. Então, o que isso fez aqui no nosso browser? Okay? Então agora aplicou aqui com a outra classe, né, que está aqui em cima, tabela espaço interno. Essa tabela espaço interno é que está aplicando esse espaçamento aqui nos TDs. A gente pode ver por aqui. Se eu tirar aqui, e aqui tabela espaço interno. Então assim a gente pode ir conjugando múltiplas classes. A vantagem de utilizar classe é que a gente pode ter outra tabela e reutilizar aqui as classes, né? E dar nome aqui para nossas variações. Se a gente utiliza o nome da tag, essa tag, se a gente tiver outra repetição de código dessa tag, também vai aplicar aqui o CSS. Então a classe a gente controla sim um nome exato para aquilo que a gente quer associar aqui às propriedades CSS. Outra coisa que a gente pode fazer é associar a classe a uma tag em específico. Okay? Isso quer dizer o quê? Se eu tiver aqui um div, por exemplo, tem aqui um div, e esse div está usando aqui a tabela, a classe tabela.
Título, ok. Legal. E agora, feito isso, e agora o que vai acontecer? Nós temos então o div também aqui com estilo, né? Tá aqui com a borda já e tal. Tá herdando então aqui a configuração aqui da minha tabela de cima. Ora, eu posso restringir que a minha classe só vai funcionar nas tabelas e não nos divs. Okay? E como é que a gente faz isso? É só pôr aqui no CSS, aqui no CSS que essa regra aqui só funciona nas tables. Então aqui só vai funcionar nas tags agora que são de tabela, que são table. Vamos ver? Pronto, já não aplica agora aqui no div. Isso é uma boa prática, ficar fazendo isso? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Acho que não. Não? Porque, tipo, a classe tem que ser definida de um jeito global, né? Tipo, não pode ficar definido por elemento, eu acho. Certo, é um argumento válido, mas há exceções. A gente tem algumas classes que a gente quer aplicar, por exemplo, só nos inputs, sei lá, ou só nos parágrafos e por aí fora. Então, isso é um pouco dúbio. O que a gente, para ficar mais claro, é assim, o que não é boa prática, o que não é mesmo boa prática, é a gente usar aqui uma classe que é específica de uma tabela, utilizar num div. Então, isso demonstra um bug, aqui um desconhecimento entre a estrutura HTML e os nomes do CSS. Então, eu não conheço bem o CSS e utilizei uma classe no lugar errado. Okay? Se eu conheço bem, estou por dentro aqui do tema, então eu posso sim ter umas classes que são específicas para algumas tags. Então, utilizar aqui a tag antes, como prefixo, acaba por ser até uma boa prática. Entendeu? Não isso quando eu tenho uma regra de CSS específica de um determinado tipo de tag. Por exemplo, eu tenho ali os inputs, vão ter aqui algum comportamento, que eu vou fazer já a seguir aqui uns inputs. E eu quero garantir ou até essa questão dos TDs e tal, isso aqui só vai funcionar dentro de tabelas. Eu não vou ter isso nunca dentro de um div, um TD. Então o meu CSS ele fica mais blindado, ele fica mais seguro se eu estiver utilizando esse prefixo da tag. Por quê? Se alguém se enganar no HTML, chega um programador novo mexendo no HTML que não conhece bem CSS, e se ele cometer um engano, ele não está causando um lixo no código e deixando as coisas mal feitas. Senão a gente está prevenindo um erro aqui no HTML que pode acontecer. Então isso aqui seria uma programação de prevenção, fazer esse tipo de coisa. Faz sentido agora, Pedro? Agora faz. Eu nunca É, tinha pensado por esse lado. tudo tem vários lados, meu. A gente pode. Então, por exemplo, como isso aqui tudo vai estar dentro de uma tabela, então eu vou usar assim sempre o table antes para garantir que está restrito. Okay? Aqui eu vou deixar fora só para deixar claro que podemos não ter a tag especificada antes aqui nas classes. Ok? Beleza, então tabela. Tá boa, né? Podemos fechar aqui isso. Agora aqui o formulário. Então o formulário, deixa eu abrir aqui então tab new style e abrir então o formulário.css. O nosso formulário está vazio. O que acontece com o nosso formulário? Vamos ver ele aqui no browser, ver a beleza que ele está. Escrevi aqui título errado, mas fica assim. Então o nosso formulário está essa maravilha.
Se eu enviar, já está aqui o salvar já ficou aqui com aquele base, né? Já ficou aqui customizado, porque ele está aqui no iframe, então se não tivesse aquilo, ele ia aparecer mal. Aliás, parece que não dá para testar aqui. Aliás, dá, ele foi preto. Exato. Se eu tirar aqui e colocar aqui um background color, deixa eu pôr aqui, background e aqui white, está aqui todo poly, né? Então a inclusão do base já está tomando efeito aqui, né? Quando eu envio, tá aqui. Beleza. No formulário, a gente pode então dar uma melhorada nele. Vamos lá programar então esse CSS aqui do formulário. Então, dentro do form, vamos ver aqui o HTML, o que a gente tinha aqui. Temos aqui uns divs, temos labels e temos inputs, né? Então essa é a nossa estrutura. E aqui embaixo um botão meio voando. Esse botão também convinha estar aqui dentro de um div, né? Para criar um bloco. Mas eu vou deixar ele assim mesmo. A gente chega nele da mesma forma. Vou evitar mexer aqui no HTML. Então, como é que isso aqui a gente pode programar? Form. Então, temos divs dentro do form. Agora, a gente pode ter outros divs, então não convém a gente mexer com mais divs que possam ter internamente na estrutura. Então, aqui, só o direcionado. Reparem que aqui eu não estou utilizando classes também. Aqui eu vou fazer direto nas tags. Então, se eu tiver outro formulário, ele vai aplicar isso aqui de forma discriminada, assim, geral. E aqui, então, margem top de 20px. Isso para dar um espaçamento aqui anterior. Isso para um elemento, um div está um pouco afastado do outro, que por padrão não vem nenhuma margem, né? Daí, dentro dos forms, eu tenho alguns inputs. Por que eu não ponho aqui o sinal de maior? Ora, porque como a gente falou antes, eu tenho aqui alguns inputs que estão dentro de labels, outros inputs que estão dentro de divs, mas eu quero pegar qualquer input que tenha dentro do meu formulário. Qualquer input está aqui dentro é para aplicar aqui o meu style, né? Então, coloco só assim. Bem, aqui então vou pôr uma série de regras. Então, o padding que a gente já viu. Então, dentro do input, a gente vai ter aqui um espaçamento interno. Vamos ter aqui uma borda. Okay? Repara que esse espaçamento interno é na caixa que a gente está escrevendo o texto. Tá bem? Então, é na nossa caixa de texto. O campo ali vai ter internamente esse espaço à volta. E a bordinha desse campo, de onde a gente está digitando, vai ter então aqui essa borda à volta. Okay? E daí depois a gente tem aqui uma cor, que é da cor da fonte. E também podemos ter aqui algum controle de largura e altura. O que acontece? A gente não mexeu com largura e altura ainda, mas nós podemos definir aqui alguma altura, a largura máxima das coisas, né? E a altura, que é uma forma também que aquele modelozinho lá no inspector do browser também ele demonstra isso aqui. E a gente tem também a controle da largura máxima e largura mínima. Então, como a gente tem ali uma checkbox no nosso formulário que é pequenininha, então, para aumentar ela, eu posso pôr aqui essa largura mínima e largura máxima, né, o mínimo, aliás, o mínimo de largura e altura, colocar então aqui uns 20 pixels para aquela caixinha ficar maior. Que o select também é um input. E aqui a borda, a gente tem aqui outro detalhe legal que a gente não falou ainda, que é a curvatura da borda. Okay? Que daí a gente pode deixar os cantos curvos. Aí depois a gente tem um botão. E esse botão, ele já está direto ali debaixo do form. Então a gente pode pegar ele assim, como ele sendo filho ali do nosso form. O botão está muito colado nos campos. Então, também deixar aqui uma margem, porque aqui eu estou pondo uma margem em cima. Então o botão também tem que criar um distanciamento em cima do campo que está para cima. E o botão vai estar um pouco mais afastado. Okay? Vai estar aqui 20 pixels.
E o botão internamente, a margem interna aqui do botão, eu vou pôr 10 pixels na vertical, nos espaçamentos verticais, e aí 20 pixels de espaçamento horizontais. Então o texto dentro do botão vai ter um espaçamento maior assim dos lados. E aqui então uma borda de 2 pixels, uma borda mais sólida e também verdona, aqui com um verde bem forte. E o texto da cor aqui do nosso botão também vai ser aqui um verde forte. E aqui vamos pôr também ele negrito. Né? E aqui eu vou pôr o número. Podemos pôr bold, mas podemos pôr também o número de intensidade. Eu não lembro se eu pus na tabela ali o bold ou isso. E também aqui vamos pôr a borda, né? A borda meio arredondada. Fica melhor, né? O botão, ainda mais que os campos aqui arredondado. E o botão vou pôr mais arredondado ainda do que aqui o campo. Mais coisas. Também podemos pôr mais o quê? Não, podemos pôr só isso. Tá bom, né? Vamos ver como é que fica. Já fizemos bastante coisa. Agora ver como é que fica. Então, esse formulário, repara aqui que o select está aqui pequenino, né? Que aqui vai entrar a nossa largura mínima e largura máxima. E aqui o botão, ele não tem quase espaço nenhum em volta. E aqui também não, né? Aqui nas caixas de texto. Está tudo muito próximo um do outro. Então agora, se eu atualizar, já tem aqui outra aparência. Né? Tá aqui os cantos arredondados, de 10 pixels, e o botão está mais arredondado ainda, que tem 20 pixels aqui de arredondamento. E o meu select agora ficou grandalhão. Né? Então, está aqui um tamanhozinho grande. Bem, outra coisa que a gente pode brincar aqui no CSS é com degradês. A gente pode brincar um pouco aqui com degradê. Então, em vez dos campos estarem ali com aquele fundo branco, a gente pode deixar um fundo mais legal, que é daí buscar aqui o background image. Se fosse uma imagem, a gente usaria assim, né? URL, images, por exemplo, sei lá, background.jpg, uma coisa assim. Né? Há várias formas aqui de controlar os backgrounds, mas aqui, no caso do gradiente, também entra como se fosse uma imagem processada em real time pelo browser. Okay? Então, é como se o browser estivesse processando isso e injetando aqui como uma imagem de fundo aqui para o campo. E aqui o gradiente, então, as regras de gradiente. O gradiente é assim uma função. A gente pode passar as cores que a gente quer transitar. E o gradiente ele começa de cima para baixo. Então, ele vai começar numa cor e vai acabar noutra. Okay? Vou começar aqui num cinza mais escuro e vou ir para um cinza um pouco mais claro. Okay? E o cinza um pouco mais claro. Mas aonde a gente pode pôr aqui um gradiente? Podemos pôr aqui no botão também, né? Então aqui no botão a gente pode pôr aqui um gradiente. Oxe, tentando copiar aqui com botão direito. Então aqui eu vou pôr ele diferente. Aqui eu vou pôr em vez de 21, vou pôr um cinza mais escuro. Assim, mais baixo ainda. Aqui tudo 10. E aqui vai ser a mesma cor aqui do fim. Então o que isso vai acontecer? Repara que a gente pode passar várias cores aqui no gradiente, inclusive a direção que a gente quer o gradiente. Se a gente quer da direita para a esquerda, de um canto superior esquerdo para o canto inferior direito e por aí fora. Também há o radial gradiente, que daí já é meio arredondado, né? E o cônico também e tal. Há vários tipos de gradiente que a gente pode brincar. E a parametrização também dá para fazer muita coisa aqui com isso. Por isso que eles usam muito ali naqueles desenhos de arte CSS, usam muito aqui os gradientes. Então aqui ele vai começar com uma cor, vai ter outra cor no centro e depois vai ter outra cor no fim. Né? Vai ter que ter essa transição.
Para além disso, a gente pode pôr um efeito aqui no botão para deixar um sombreado, para ele ficar um pouco mais destacado do que ali o- os campos. Então, à volta do botão a gente pode pôr aqui uma sombrinha, né, que a gente já viu como é que se faz. Então, vou deslocar aqui um pouco a sombra para o lado e aqui dar um blur nela de 10. E aí aqui também 255, 0, né, blue, e agora a transparência de 0.7. Penso que era o mesmo que a gente tinha lá em cima. Então, isso gravado. Vamos ver no browser como é que isso ficou. Okay? E agora já temos aqui um efeito visual diferente. Então, temos aqui esse degradê, então começa um pouco mais escuro em cima o degradê, e depois vai ficando cinza mais claro. E aqui então começa de um cinza claro, fica um cinza escuro no meio, e depois tem um cinza mais escuro aqui embaixo. O nosso botão não ficou legal, né? Tá aqui essa sombra cortada aqui, tá aqui esse corte aqui nessa sombra, né? Se eu fizer aqui um inspecionar, então o meu iframe, ele tá colado aqui com um div que daí corta aqui o, o meu o meu botão, a sombra do meu botão. Se eu aumentar aqui margem no topo, sei lá, de 40 px, deixa eu ver. Okay? Daí já dá pra ver o que aconteceu aqui. Aí já dá pra ver a sombra toda aqui à volta do botão. Então, vamos lá acertar isso. Para acertar isso, eu posso fazer de diversas formas, né? Posso pegar aqui e pôr aqui o meu iframe, né? E vai embora. Para manter ali o CSS limpo, o HTML limpo. Mas também dá para fazer de outra forma, que é eu pegar aqui e colocar um ID. Então, nesse iframe, eu vou pôr aqui um ID nele. E vou pôr o mesmo nome aqui, o mesmo que o name. Vou pôr aqui salvou. Vou pôr salvou ID. Okay? Para dizer aqui bem claramente que é um ID. Então, eu posso ter nas tags HTML, em qualquer tag HTML, eu posso ter um ID. Eu posso ter duas tags com o mesmo ID? O que vocês acham? Não. Mas funciona? Funciona, mas não deve. Muito bom. Exatamente. Funciona. Se a gente vai funcionar, até para o CSS ele vai ser aplicado, mas não devemos fazer isso. Os IDs devem ser únicos, né? O, enquanto que o ID é único, a gente tem uma utilização única aqui, um único nome no HTML, a classe não, né? A classe a gente tem um nome de classe no CSS, a gente pode aplicar essa classe em diversos elementos. Então, fica bem claro aqui a diferença. Só que, aqui, para eu pegar como ID no CSS, é assim. Okay? E aí eu coloco o nome do ID do elemento que eu quero aplicar aqui a regra. Okay? Que então é uma margem top, sei lá, eu pus 40, né? Mas eu vou pôr menos, vou pôr 20, acho que 20 chega, 20 px. Ok? Então, com o cardinal quer dizer que é um ID, com ponto é uma classe. Isso vai ser bastante importante quando a gente estiver lá no JavaScript, na parte dos selectors em JavaScript, também usa muito isso, para pegar aqui os elementos. E que é a mesma lógica. Então, viu cardinal, estamos a falar de um ID. Mas se for cardinal assim, e aqui uns números, aí já é uma cor, né? Então isso aqui é cor, aqui é um ID. Aqui é a mesma lógica, eu posso ter também assim iframe. Eu posso dizer que esse ID é exclusivo do iframe. Bem, aqui eu já estou prevenindo que alguém pode se enganar na HTML e colocar o mesmo ID para tags diferentes, que é um baita tiro no pé. Né? Mas pronto. Eu vou deixar assim como exemplo também. Mas não. Isso aqui é mais absurdo ainda isso acontecer. Né? Eu repetir IDs e tal. Mas também funciona, a gente pode definir que é o ID daquela tag só. Ficar bem específico. Né? Então, aqui como é que ficou? Vamos ver
Pronto, já está aqui com a distância, funcionou. E aqui tem o nosso ID. Está aqui em cima, o ID. E depois lá no CSS, está aqui. Tá aqui se eu editar aqui, também consigo alterar aqui no Inspect. E também funciona. Se eu transformar aqui para uma classe, aí já não funcionou, né? Já voltou para cima e já cortou ali a sombrinha. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Pessoal que está vendo isso pela primeira vez. Alguém está vendo isso pela primeira vez, CSS? Ninguém? Todo mundo já viu um pouco de CSS antes? Boa, temos pessoal pro então. Então falei muita coisa que vocês já sabiam, né? Poucas novidades, eu diria. Então, já que o pessoal já domina então aí o CSS, como é que o browser sabe quando é um CSS e quando é um HTML? Repara o seguinte. Se eu abrir aqui no outra tab, é Stylus, né? Okay? O browser me mostrou assim. Ele não está me mostrando como HTML, né? Ele abriu aqui o código direto. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Alguém sabe? É o cabeçalho da resposta do servidor. Seria isso? Seria isso. Sim, é por aí. É mesmo por aí. Não é aqui pela extensão. É mesmo isso. Então, o que acontece? Isso do cabeçalho, como é que isso funciona? Então é assim, pessoal. Nós temos uma coisa aqui chamada de HTTP. Esse HTTP, então, basicamente, é quando o cliente, aqui o browser, a gente abre uma URL, está incluindo uma imagem no HTML, está incluindo o CSS no HTML. Então é como se a nossa página principal começa a chamar outras subpáginas, né? Outros conteúdos no caso. E essa comunicação HTTP funciona tanto para a nossa página principal como para qualquer outra coisa que a gente esteja injetando no nosso HTML, como a fonte, como o CSS, como imagens e por aí fora. Então, o browser, através aqui da internet, né, ele chega no servidor web. E para chegar no servidor web, ele envia uma mensagem. Ele conecta com o servidor web, né, na questão da porta, achando o servidor através do domínio, do IP, que a gente já viu, né? E aí ele pega e envia aqui uma mensagem. Essa mensagem que o browser envia tem essa estrutura como base. Tem muitos mais parâmetros que o browser envia. Envia, por exemplo, o tipo de browser que é, se é o Chrome, se é o Firefox, não? Também o tipo de conteúdo que aceita, se vem de uma página, clicou e abriu outra página, também ele indica qual foi a página anterior que abriu. Então ele tem aqui várias informações que é passada, mas de forma assim muito básica para a gente começar aqui a conversa. Esse HTTP1 está na mesma linha aqui, não é uma quebra de linha, isso aqui foi um erro. Ele está a seguir o HTML. E depois, então vem uma primeira linha e depois vem chave, né? É um pouco como as propriedades ali do CSS. Vem aqui uma chave, dois pontos, valor. Chave, dois pontos, valor. Né? Aí o browser recebe isso, então pelo host aqui, ele sabe qual é o servidor do Nginx que a gente já viu. E depois, pela URL, que está aqui em cima, né, por esse caminho, ele sabe qual é o arquivo que ele vai ter que processar. Aí o servidor web pega com isso e constrói a sua resposta para o browser. Nessa resposta, ele envia, então, uma mensagem que também tem uma estrutura parecida com a resposta, com a pedida aqui inicial. Então, ele primeiro informa aqui o protocolo, né, a versão do protocolo HTTP, sendo que quando o browser pede, ele manda aqui o método, né, e o método ele pode ser get, post, put, patch, delete e por aí fora, tá? Vários.
E isso vai mudar também o que o servidor internamente ele vai fazer com esse arquivo. Tanto que a gente viu já que um post, quando manda aqui para o HTML, o Nginx não suporta, ele dá mesmo um erro dizendo que não é suportado. Quando responde, então ele manda aqui esse número, esse 200 e aqui o OK, que é o estado, né? Esse número é o número do estado do processamento. Então, todos os números aqui de 200 são de OK, correu tudo bem. Se for um 400, já é um erro, que normalmente, por exemplo, 404 é o not found, então viria aqui 404. Né? E se fosse, por exemplo, o erro 500 e por aí fora, é a mesma coisa, erro 500 vem aqui. Então é logo a primeira informação que o browser recebe é que, olha, deu erro, não deu bom. Aí depois vem outras linhas que vem chave, valor, chave, valor, chave, valor. E aí vem informação de quem é o servidor, datas e por aí fora. E essas informações aqui são importantes, que é o comprimento do conteúdo e o tipo do conteúdo. Então, esse comprimento aqui do conteúdo aqui está aqui, que é em bytes, né? Então são os bytes aqui do tamanho do nosso arquivo. Daí vai vir aqui todo o nosso HTML. E o que separa o header do conteúdo é então uma linha em branco. Depois que vem os diversos headers de resposta, o servidor também pode responder vários headers a mais, vem uma linha em branco. E depois essa linha em branco então começa o conteúdo em si. Bem, o browser, como é que ele sabe se esse conteúdo é uma imagem, é um HTML, é um CSS e por aí fora? É de acordo com esse textinho que está aqui, que é aqui o content type. Esse content type tem uma tabela que chama de MIME types, okay? Que é uma tabelinha bastante longa, que tem os diversos tipos de conteúdos que podem ser enviados. Daí tem os MIME types para imagens, para texto e por aí fora. MIME types table, sei lá. Eu vou ter logo aqui a lista, tá aqui, ok? Então tá aqui uma lista grande e vai embora. O BMP aqui o CSS. Tá? O CSS, então ele responde como text CSS. Aqui os GIFs, HTML e vai embora. Então essa lista nem está tudo aqui, ok? Essa lista ainda é curta. Okay? Há muito mais para além disso. Tá aqui os TIFFs, aqui o texto puro. Cadê o JPEG? Aqui o PDF, quando é um PDF, tem que retornar o content type como application/pdf. E aqui o PNG, né? E também tem o JPEG, tá por aí. E vídeos a mesma coisa e por aí fora. Então, a partir dessa informação, o browser sabe como é que isso tem que ser processado. Então, como é que a gente vê isso na prática? Para a gente ver isso na prática, eu tenho que ver aqui, deixa eu mudar aqui para pôr embaixo, acho que é mais fácil. Embaixo aqui, Network. Aqui já tem muita informação. Então, se eu fazer aqui um refresh, né? Então eu tenho aqui os meus, aqui na minha abinha de rede aqui, Network, então eu tenho aqui a lista das várias coisas que foram processadas, né? Deixa eu já fazer aqui de novo. Então eu tenho aqui o status log, que o servidor respondeu, né? E aqui o tipo, que já é baseado no content type, né? E aqui depois o size, que já é aquela questão ali do comprimento do arquivo. E temos ali também o método, né? Que é importante. Então, essa informação é quase muito crítica aqui para o browser logo, que é saber, esse aqui é o método que foi enviado, isso aqui foi recebido. Então, aqui não está em ordem, né? Isso aqui, a gente sabe que, por conhecer o HTTP, a gente sabe que o browser enviou pedindo um GET e o servidor respondeu como um 200 OK aqui para esse GET. E aqui é o URL que foi chamado e qual foi aqui o domínio, que daí vai referenciar esse domínio, qual é o nosso servidor lá do Nginx, que a gente viu na outra aula. Então deixa eu fazer aqui outra vez sem cache, fazendo aqui com Shift, que daí dá para ver melhor. Então o que acontece? O CSS, temos aqui dois tipos, né, de documentos. Aqui o tipo HTML, agora ficou tudo apertado aqui. Temos aqui o tipo... deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. O tipo HTML e o tipo CSS. Como é que o browser sabe? Então, para os dois... cadê aqui minha linha? Tá aqui. Deixa eu aqui. Então, para os dois, o header fez aqui esse request, está aqui embaixo.
Ele pediu isso lá para o servidor. Olha, me manda aí qualquer coisa que seja HTML, XML, imagens, qualquer coisa. Tem aqui asterisco, basta asterisco até qualquer coisa. Manda aí. Então, esse é o pedido no nosso endereço aqui principal, né? E diz aqui qual é o host, né? Ele manda lá para o servidor. E aqui várias outras informações, incluindo aqui o user agent, que identifica quem é aqui o browser. E isso depois aparece nos logs do Nginx, né? Que nós vimos da outra vez. Aí, o servidor responde, olha, beleza, respondeu com status 200 ok, e aqui o quanto que foi de bytes aqui que foi respondido, e aqui então o content type. Okay? E esse content type então que identifica para o browser, olha, eu retornei para ti aqui um HTML. E aqui qual foi o servidor que foi retornado, o Nginx. Qual a diferença para o CSS? No CSS, o pedido do browser é bastante parecido que o request, né? Só que ele tem aqui um a mais, que é o referer, que é qual é a página que está chamando essa outro pedido, né? Provocando aqui essa outra chamada. Então, olha, eu estou te pedindo aí deixa eu ver se aparece aqui. Não aparece. Pois não aparece aqui de forma crua. Ah, tá aqui em cima. Okay? Então, o browser pediu aqui esse arquivo, né, como um GET, pediu lá para o servidor esse endereço, mas quem pediu ele não foi aqui no endereço do browser, não. Quem pediu foi essa página, esse formulário.html, que está aqui no fim. Então, o servidor responde, ok, para esse arquivo base CSS, então eu tenho para ti, foi encontrado, né, tá aqui o 200 ok, eu encontrei ele, só que o conteúdo é aqui text barra CSS. Então aí o browser sabe que tem que usar essa resposta como um conteúdo CSS. E aqui a gente vê então o que o browser respondeu. O browser respondeu esse código, o servidor. O servidor respondeu para o browser esse código todo aqui CSS. E aí o browser fez ali o processamento mais correto para isso. Então isso é o que está funcionando aqui por baixo dos panos. E aqui temos a fonte, quando vai buscar aqui a fonte para o Google, né? Aqui já tem aqui o Google respondeu como como um CSS. Aqui é o endereço do Google, aqui o domínio, né? O domínio é fontes.google e vai embora. E está aqui embaixo mais coisas. Aqui ele retornou o binário da fonte. Então esse binário da fonte, como é que ele respondeu isso? Request, então ele pediu, tal, e na resposta veio aqui o content type lá, fonte, WOF2. Né? E aí o browser sabe que estamos a falar aqui de uma fonte. E até o browser coloca aqui essa tabelinha indicação do tipo que veio. Então, essa parte aqui do network é algo muito importante. E aqui nós temos um 404, que então dá aqui uma resposta de erro, que o servidor respondeu como um erro, que ele não tem esse arquivo, ele não tem lá esse file icon aqui. Não encontra, não há erro. Okay? Beleza, pessoal? Deu para entender aqui um pouco como é que isso funciona aqui por baixo dos panos, isso? Alguma dúvida? Tá bem entendido tudo? Se está bem entendido, então a gente vai fazer uma prática já a seguir. Nenhuma dúvida mesmo, pessoal? Qualquer coisa, lança aí. Qualquer coisa que foi vista. Não tendo dúvidas, então vamos fazer aqui um intervalo e depois a gente continua aqui então com os exercícios. E a gravação termina por aqui então.